Oferecimento. Camané. Em criptomoedas, paga boleto, Recarrega celular. Uber, saca dinheiro em real. Da sua criptomoeda direto e rápido pela Camané. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e é óbvio assim você me ajuda bastante também. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, dito isso, vamos aí ao vídeo. Bem, quando começaram com essa história de real digital, na verdade desde quando começou o Pix, a gente já sabia que o Pix seria a estrada pelo qual o real digital iria atuar. E daí o Pix, ele removeu a possibilidade dos bancos cobrarem aí o DOC, o TED, deixou toda a situação mais prática, fácil e rápida. Quem antes só aceitava débito e crédito, agora passou a aceitar a opção Pix sem pagar um mísero centavo para o banco. Então, que sentido há você pagar um DOC ou um TED? Que sentido há você pagar taxa para uma administradora? Que sentido há você pagar até um pacote de serviço bancário se você já tem acesso ao Pix, que é algo gratuito, funciona 24 horas por dia, é super rápido. Então, diante de toda essa situação, você olhou assim, qual é a verdadeira utilidade do banco, né? O Estado poderia simplesmente fazer esse papel, os bancos não têm muita utilidade, mas aí você começou a ver uma movimentação praticamente satanista, ocultista, aí, uma coisa assim tão complexa que mostrou que essa história tá muito estranha. Olha só, o real digital será mais voltado para bancos, né, no caso da CBDC, enfim, será mais voltada para bancos e instituições de pagamentos que vão usar a CBDC, olha isso, como lastro para emissão de stablecoin, que serão usadas pela população e em contratos inteligentes, além de aplicações voltadas para a internet das coisas. Então, o que está rolando é o seguinte, o real digital ele funcionaria como uma espécie de lastro para o banco fazer a sua própria moeda, né, ou os bancos, num contexto geral, fazerem sua própria moeda lastreada nela, para então a população vir e utilizar esse subproduto do real digital, da CBDC. Então nem acesso a CBDC diretamente seria o foco efetivo de um brasileiro. Então isso está criando isso do meu ponto de vista é uma complexidade absurda, é uma burocracia satânica só para poder inserir o banco nesse contexto. Porque assim, se todo o registro do Pix tá necessariamente foi feito pelo Estado, né? Ou seja, cada transferência que você faz via Pix está gravado no Estado. O dinheiro, efetivamente, real digital, vai ser computado nos servidores do governo, ok? Então por que tem que ter um intermediário para quando você for fazer uma transação, passar pela instituição bancária alguma coisa? Não faria sentido, você faria transação que modificasse apenas o servidor nacional da República Federativa Brasileira. Ok. Só que daí era exatamente isso que estava para acontecer. Só que agora, então, é o banco que vai transacionar isso e o banco ele vai te dar um subproduto do real. Então, para mim, isso daí não faz o menor sentido. É a coisa mais retardada do mundo que estão... né? E é óbvio que vão ter muitas justificativas em torno dessa situação. É óbvio que eles vão ter aí todo um conjunto de coisas para justificar. Vamos falar que é melhor na hora de produção de contratos inteligentes, vamos falar que vão ter diversas vantagens, coisas maravilhosas. Só que, apesar desse discurso estar muito bem preparado, eu não consigo acreditar em nada disso e acho um absurdo gigantesco.
Então, olha só, os novos procuradores da Fazenda serão obrigados a ter conhecimento sobre Bitcoin e blockchain, de acordo com uma publicação realizada aí no Diário Oficial, e a exigência foi estabelecida pela Advocacia Geral da União na abertura de um processo seletivo para a contratação de novos profissionais para a instituição. Então, isso significa, isso mostra que o Bitcoin, as criptomoedas, elas estarão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. O Estado, ele quer ficar sempre em cima dessa área, mas não pelo fato de que existe talvez uma ajuda real que ele quer trazer para a população, ou porque ele não quer que as pessoas sofram algum tipo de problema ou sejam lesadas por falta de conhecimento nessa área. Mas a grande verdade é que o Estado, ele precisa do cidadão para arrecadar. O Estado não tem dinheiro, o governo não tem o seu próprio capital. Tudo que ele tem é o dinheiro que ele rouba da população. Então, para isso, você precisa estar lá sempre pagando imposto. E como Bitcoin ou criptomoedas no contexto geral, quando você faz sua lição de casa, chamemos assim, trabalha efetivamente com a descentralização, o Estado não consegue ver quanto dinheiro você tem, ele não consegue bloquear o seu dinheiro e muito menos tirar da sua carteira. Então, por conta disso, o Bitcoin e as criptomoedas são um risco gigantesco para a máfia estatal. Então, eles sim querem acompanhar bem de perto tudo o que está acontecendo em relação ao Bitcoin e a criptomoedas, para que nada seja vazado, para que nenhum centavo seja perdido. Então, você que de repente acredita que isso é algo aí para o nosso bem, isso é algo do Estado pensando no bem da população, bom, não é, tá? É puro interesse próprio da continuidade do funcionamento da máquina estatal. Hong Kong está lutando o máximo possível para ser uma espécie de El Salvador. Então a gente sabe que a situação na China como um todo hoje é muito tensa. A gente vê imagens aí das redes sociais que infelizmente não chegam até a televisão, de pilhas de lixo acumuladas, essa política de Covid-0 que tanto atrapalhou a população chinesa, portas sendo soldadas, a gente viu coisas de corpos sendo cremados no meio da rua, um verdadeiro cenário de terror acontecendo nesse país. E você fala assim, como que a China, sendo contrária ao Bitcoin, contrária às criptomoedas, tem Hong Kong como um lugar que quer ser o polo das criptomoedas? Isso porque Hong Kong diretamente não responde à China, embora a China seja totalmente contrária a isso. Hong Kong é como se fosse uma parte separada de toda a China, tanto é que muita gente que acaba visitando Hong Kong e não visita outros lugares da China, acaba achando que tudo lá são as mil maravilhas. Então é um país gigantesco, com uma população gigantesca, que tem um lugar específico que justamente está quase ao avesso de muito do que você vê aí no território como um todo. E eles, já com uma medida preventiva para tentar impedir o avanço da China, da dominação de Hong Kong, eles estão pensando, estão querendo, na verdade, aderir às criptomoedas. Por quê? As criptos, elas são a pura representação da descentralização. Então, quando você tem a descentralização, você está distante do Estado. Você busca um distanciamento em relação ao Estado. Então, Hong Kong, embora queira existir como uma instituição estatal, como se fosse uma espécie de cidade independente, província, Estado, enfim, independente, ainda assim eles querem estar prevenidos e preparados para novos intentos da China sob o domínio do local. E você financeiramente impedindo o avanço sobre a localização de Hong Kong, financeiramente protegido e blindando o povo até certo ponto, tá? Obviamente, isso daí não é uma solução plena. Você talvez tenha medidas para combater certos avanços. E é claro que isso não é uma solução definitiva, isso não é o que vai resolver todos os problemas de Hong Kong, mas ao mesmo tempo isso vai trazer diversos benefícios para a população que vive ali no local e talvez ter aí uma frente ínfima, mas existente perante ao avanço da China como um todo. Sem contar que os países que
aderiram Bitcoin às criptomoedas como moeda corrente ou demonstraram-se extremamente favoráveis a isso, acabam tendo, por certo, diversas empresas que querem obter a sua sede ali. A gente pega o exemplo mesmo aqui do Brasil, né? Eu lembro que quando saiu aquele comecinho, né, que o pessoal falou, Bitcoin é um abismo jurídico, isso não tem como dar certo. O que a gente acabou vendo foram várias empresas que, no fim das contas, cara, tá muito difícil abrir empresa no Brasil, tá muito burocrático, muito imposto, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar um país que seja mais fácil, pessoal, abrir em Malta, com cidadania digital, abrir na Suíça, agora tem a opção de El Salvador. Então, funciona assim, você não quer empresa de cripto no seu país, ou você tá dificultando, você quer cobrar uma pilha gigantesca de impostos, beleza, eu crio a minha empresa em outro lugar, e aí fica só uma representação digital para, né? E efetivamente a empresa as empresas que a gente tem aqui são brasileiras, mas muitas delas sediadas em outros lugares por conta da dificuldade fiscal, da dificuldade burocrática e tudo mais. Então eu penso que Hong Kong, buscando esse tipo de solução, pode ser algo aí muito positivo, não só para Hong Kong como um todo, mas para várias empresas do mundo que encontram dificuldades. A própria China, banindo Bitcoin e criptomoedas, pode tornar o território meio desfavorável, mas ao mesmo tempo, de repente um chinês que vai ter dificuldade, por exemplo, com outras línguas ou outras culturas, enfim, ele quer abrir uma empresa, mas não pode fazer na China, ele pode tentar fazer isso em Hong Kong. Claro que isso daí vai arder ainda mais o fogo da China contra Hong Kong, mas, aquela coisa, a gente não tem como estar 100% seguro sempre. Isso é uma impossibilidade, isso daí é uma utopia. Então, via de regra, eu vejo essa situação aí como algo positivo.